Fala galera, eu sou o Renato Manterani, esse é o canal Peixe Grande Aquarismo e vamos retomar a série de vídeos para iniciantes e hoje o assunto é quente. Vamos falar de temperatura, logo depois da vinheta. A temperatura é um parâmetro muito importante para ser mantido nos nossos aquários e talvez seja o mais simples de todos os parâmetros para a gente manter, porque depende só de um equipamento que você consegue colocar, que é um aquecedor com termostato. Fazendo isso, usando uma marca de boa qualidade, você não vai ter grandes problemas com esse parâmetro. Mas antes de falar sobre esse aparelho, vamos falar sobre a importância da temperatura. Por que é um parâmetro tão importante na vida dos nossos peixes? Os peixes são animais de sangue frio, eles não conseguem controlar a temperatura interna dos seus corpos. Então a temperatura do peixe vai ser a temperatura da água onde ele está. Se a água estiver mais quente, o peixe vai ter um metabolismo mais acelerado, vai nadar mais, vai comer mais, vai crescer mais. Se a água estiver mais fria, ele vai reduzir o seu metabolismo. Logo, vai nadar menos, vai comer menos, vai crescer menos. Isso daí, pessoal, é algo tão notável no metabolismo do peixe, que da mesma forma que as árvores formam anéis de crescimento, então quando você pega uma árvore e você corta o tronco dela, você olhando por cima, né, o tronco, você vai notar anéis nesse tronco. Sempre um anel maior e um anel mais fino. O conjunto de um anel mais largo e um anel mais fino caracteriza um ano. Por quê? Época mais quente, mais sol disponível, as árvores crescem mais. Época mais fria, menos sol disponível, as árvores crescem menos. Então você vai ver o anel mais largo de quando ela cresceu mais e o anel mais estreito de quando ela cresceu menos. Nos peixes, você consegue também perceber isso daí pelas escamas. Você pegar a escama de um peixe e olhar no microscópio, você consegue ver esses anéis de crescimento também. Então você consegue determinar a idade de um peixe pela escama. Por serem esses animais de sangue frio, né? Hoje tem uma outra terminologia, mas vamos falar animais de sangue frio, que é mais fácil para entender. Por serem esses animais de sangue frio, os peixes não sentem a temperatura mais baixa igual nós, mamíferos e aves também sentem. Então, por exemplo, o peixe não sente frio. Se você colocar o peixe numa água temperatura muito mais baixa do que é ideal para ele, o peixe não vai ficar lá tremendo de frio como nós ficaríamos, porque nós estaríamos perdendo o calor e o tremer é uma saída metabólica, né? Uma tentativa do organismo produzir mais calor e acertar essa temperatura. O peixe simplesmente, quanto mais fria a água, mais baixo vai ser o funcionamento do seu organismo. Até que chega um ponto em que ele simplesmente desliga, apaga, o peixe morre. Tanto que uma das melhores formas de você matar um peixe, seja sacrificando para uma experiência, eutanásia ou abate para consumo, é através de choque térmico. Você pega uma vasilha onde caiba esse peixe, coloca uma quantidade de água e o dobro e a mesma quantidade de gelo. Deixa ali uns 2 minutinhos para a temperatura baixar bastante e coloca o peixe ali dentro. Ele vai ter uma morte quase que instantânea e indolor, porque ele simplesmente vai desligar, não vai sentir dor nem nada. Então, temperatura pode matar o seu peixe se baixar demais. Um exemplo disso, Oscar. Oscar suporta até 14 graus de temperatura. Se baixar para 13, o Oscar morre. Literalmente ele desliga, ele apaga. Para os peixes dos nossos aquários, da mesma forma que existe aquela faixa mágica de pH, existe também uma faixa de temperatura para você manter os seus peixes, que vai entre 25 e 30 graus. Mantendo nessa faixa, você consegue manter aí uns 90 a 95% das espécies de peixe que são mantidos em aquário. Talvez até mais. O bobear chega até uns 98, 99. Isso porque a imensa maioria dos corpos d'água ficam nessa temperatura. Dá para manter menos que isso? Dá. Existem peixes de água fria, então carpas, quinguios, entre outros, são peixes que preferem as águas mais frias, tanto que a temperatura dessa água tem uma grande interferência no tempo de vida deles.
Peixes que são de água fria e vivem em países frios vivem muito mais tempo do que peixes dessa mesma espécie que vivem em países quentes. A carpa é um caso desses, né? Carpas em países da Ásia, Japão, China, chegam até a passar de 100 anos. Aqui no Brasil, 20, 30 mais ou menos, pelo que o pessoal que cria carpas fala. Então você vê quanto que a temperatura mais alta reduz a expectativa de vida desses animais, tá? Lembrando que esses peixes têm modificações fisiológicas para conseguir lidar com esses gradientes de temperatura. Carpa você consegue ter a 30 graus de temperatura, né, a água quase, e também a água com aquelas lagos congelados com gelo por cima e água embaixo. Tem carpa nadando feliz ali embaixo, quase a 0 graus, e ela está quase que de boa, né? É um peixe que tem uma adaptabilidade gigantesca a temperaturas, mas ela prefere temperaturas mais amenas, 25 para baixo, preferencialmente. Como que você mantém temperatura no aquário? Como eu falei, através de um termostato, um aparelho que você compra em qualquer loja de aquário. Basicamente é um sensor que vai medir a temperatura da água. Se ela baixar, ele vai acionar um aquecedor. Aqueceu, chegou na temperatura que ele está programado, ele desliga o aquecedor e beleza, você consegue manter o teu aquário com a temperatura sempre ali estável, sem grandes dores de cabeça. Procurem sempre marcas confiáveis. Termostato é um aparelho que, se você comprar o mais barato e ele te der problema, você pode perder o seu aquário inteiro, ok? Isso porque a temperatura tem mais uma coisa interessante, uma interação interessante na água. Isso porque quanto mais baixa a temperatura, maior a capacidade da água manter oxigênio dentro dela. Por isso que existem espécies de água fria que, quando você coloca em temperatura alta, elas morrem muito rapidamente. O nível de oxigênio que a água em temperatura mais alta consegue manter é muito inferior do que uma água fria, e o peixe não consegue retirar oxigênio suficiente para se manter vivo. Quando passa dos 30 graus de temperatura, essa capacidade de reter oxigênio dissolvido começa a cair bastante. Acima de 33, isso começa a ficar crítico. Para muitas espécies, acima dessa temperatura, você já vai ter problemas muito sérios devido à falta de oxigênio dissolvido na água. E nesses casos, não adianta você tentar colocar uma bomba submersa, pedra porosa com uma turbina de avião a jato para gerar borbulhas dentro da água. Não adianta, porque a água não tem capacidade de reter o oxigênio. O oxigênio vai ser jogado dentro dela e vai sair direto para a atmosfera sem que os peixes consigam aproveitar. Então é importante, em locais muito quentes, você ter um sistema para resfriar essa água, para que ela não suba além dos 33 e pouquinho. Acima disso, você pode ter dor de cabeça. Assim também como abaixo dos 20, você pode ter dor de cabeça também com alguns peixes. Mas esse termostato, ele é tão importante assim mesmo? Eu moro numa região que boa parte do ano é quente. Eu preciso ter um termostato no meu aquário mesmo assim? Sim, precisa. Isso porque, lembra que eu já falei várias vezes nesses vídeos que os peixes não gostam de mudanças, de variações muito grandes de parâmetros? Pois então, imagina a região sudeste, que durante o outono principalmente, você tem dias aí que faz 28, 29 graus durante o dia, e à noite a temperatura cai para 11 graus. É um gradiente térmico muito grande. Em aquários menores, em especial é abaixo de 200 litros, a água, por mais que ela consiga reter, né, a água é um sistema muito estável, ela perde muito calor. Então você vai ter, durante o dia e a noite, variações muito grandes do seu aquário. Isso daí para os peixes é extremamente prejudicial. Isso aí gera estresse. O peixe tem que usar uma energia que ele usaria para manter o sistema imunológico funcionando, ele usa para se manter vivo, para se adaptar a essas diferenças de temperatura. O que isso faz? O sistema imunológico dele cai e ele fica mais suscetível a doenças. Existe uma lenda, né, pessoal? Muitas vezes fala que se esfriar dá ictio. Não é o frio que dá ictio, não. O que dá ictio é um parasita, e se o aquário estiver com esse parasita, a hora que cai a temperatura,
sistema imunológico do peixe também cai e o parasita ataca. Mas não é o frio que faz o ictio, é só um parasita que acabou estando no seu aquário. Da mesma forma como existem vários outros micro-organismos que vivem nos nossos aquários que em condições normais não causam doença. Mas se tiver essa diferença brusca de temperatura, de parâmetros, e o sistema imunológico do peixe reduzir a sua eficácia, esses micro-organismos acabam causando doenças nos peixes. Doença do algodão é um caso clássico, né? Um fungo que existe no aquário, tá? Todo aquário tem esse fungo, não tem como você evitar ele. Outras doenças bacterianas também, que são oportunistas, né? Elas estão no aquário, você não tem como não ter um aquário sem esses micro-organismos, mas que em condições normais eles não vão te dar nenhuma dor de cabeça. Se você vacila nesses parâmetros, tem essas variações, o peixe se debilita e aí o sistema imunológico mais fraco, esse micro-organismo que não faria nada, consegue atacar o peixe e causar uma doença. Regiões quentes, como o Rio de Janeiro, por exemplo, tem fenômenos durante o inverno de frentes frias mais rigorosas que baixam muito a temperatura. É muito perigoso, eu já vi pessoas perderem arraias em aquários externos lá, porque não tinham sistema de aquecimento, já que o Rio de Janeiro é muito quente durante quase todo o ano. Chegou uma frente fria muito forte, matou um monte de peixe no aquário dessa pessoa. Então, cuidado, vale a pena você investir num bom termostato com aquecedor. A melhor marca que a gente tem no Brasil é Enheim, é uma marca alemã extremamente confiável. É cara, mas acaba muitas vezes compensando, tá? Principalmente para aquários menores. Aquários grandes, você tem muito mais tempo para perceber que alguma coisa está errada. Então, um aquário grande, ele vai levar muito tempo para a temperatura subir a ponto de trazer malefício para os peixes. Um aquário pequeno, 2 horas seus peixes todos estão mortos. Então cuidado, principalmente para um aquário pequeno. É uma coisa que vale a pena você investir um pouco mais e comprar uma marca confiável. Se não for Enheim, faz uma pesquisa nos grupos de aquarismo que você conhece. Pesquisa aí sobre marcas, quais marcas indicam. Vai em outro grupo, pega aquela marca que te indicaram. Olha, quem tem termostato de tal marca, o que vocês me dizem a respeito dele? Compre aquele que tiver menos reclamações, porque assim você tem uma margem maior de segurança para não ter dores de cabeça aí com os seus peixinhos. E para finalizar, pessoal, como a gente mede temperatura? Aí não tem muito segredo. Termômetros, existem alguns muito em conta, aqueles que ficam boiando no aquário, super baratinho, tá? Não são hiper precisos, oh meu Deus, precisão de milímetros, de milésimos de grau. Não, você não precisa disso. O que você precisa é um termômetro para você ter uma ideia se a tua água está numa escala legal. Uma dica que eu dou muito importante para quem tem aquários aí com termostatos: tenham o costume de, quando vocês passarem pelo aquário de vocês, olhar a temperatura. Se tiver com pressa, putz, não vai dar para pegar o termômetro, ele está lá atrás, não sei o que, ponha a mão no vidro, sente a temperatura do seu aquário. Muitas vezes, pessoal, fazendo isso, tipo, você consegue perceber, nossa, como está quente esse vidro. Você já pode perceber que seu termostato está desregulado e isso pode ser a diferença entre a vida e a morte dos seus peixes. Termostato é o aparelho que mais mata peixe no aquarismo brasileiro, se não no mundial. Então, cuidado com termostatos. Adquiram esse hábito de, sempre que você passar pelo seu aquário, dar uma checadinha como é que ele está. Ver o comportamento dos peixes. Uma das primeiras coisas que os peixes vão fazer quando a temperatura está muito alta é ir tudo para a superfície buscar oxigênio, porque lembra que eu falei? Começa a reduzir a capacidade da água de manter o oxigênio dissolvido. Então tem vários sinaizinhos que aparecem no aquário que podem indicar um mau funcionamento do termostato, e isso pode ser a diferença da vida e da morte dos peixes de vocês. É sempre mais fácil um peixe morrer por temperatura alta do que por temperatura baixa. Então fiquem sempre ligados aí no funcionamento adequado dos seus termostatos. É isso aí, pessoal. Semana que vem mais um videozinho aí para iniciantes. Vamos começar aí a falar sobre montagem do aquário, sobre itens que vão no aquário, explicar um pouquinho sobre substratos, enfeites, e depois a gente já cai na parte de filtragem, mídias e companhia. Por hoje é só. Valeu e fui!